Queria inicialmente, bom dia pessoal. A gente pode enunciar, o nosso problema em como alocar desenvolvedores para tratar as tarefas de manutenção colaborativa em equipes distribuídas. E aí o que esse contexto traz para nós, né? Bom, a gente sabe que a manutenção do software é inevitável, o software muda com o tempo, seja por adaptações, melhorias, mudanças das leis. E aí esse processo de alteração do software, as atividades, elas podem ser feitas de forma colaborativa. E nesse cenário, a reputação afeta a colaboração entre os membros da equipe, seja como um indicador de cooperação. Todas as vezes que um desenvolvedor se nega a cooperar, ele tem a reputação reduzida, ou como um fator relacionado à comunicação, mostrando se os desenvolvedores e gerentes estiverem disponíveis ao diálogo em outros formatos que não somente o e-mail, eles são bem vistos, mais confiáveis. E aí, para nós aqui, o nosso conceito de reputação que nós estamos trabalhando é a percepção que uma entidade cria através de ações anteriores, com base em suas intenções, regras e crenças. Isso dá a noção para nós dessa reputação de forma histórica. Bom, e quais são as consequências negativas? Porque é importante a gente estar atento a isso, essa alocação, essa característica da colaboração, da cooperação, porque pode refletir negativamente na execução das tarefas, reduzir a coesão entre os membros, pode gerar atrasos nas entregas das demandas e aumentar os custos da manutenção. A gente sabe que se nós formos comparar o custo do desenvolvimento com o custo da manutenção, a manutenção ela é mais cara, então aumentar o custo da manutenção não é legal, e aí, por fim, a equipe pode falhar completamente. Então, torna-se, diante disso, necessário a gente analisar um maior conhecimento da aquisição de confiança para justamente facilitar a assimilação sobre a reputação dos membros de uma equipe. Aqui a gente esquematiza então a nossa solução através de um modelo. E nesse modelo a gente pode observar os critérios que podem levar ao crescimento ou decrescimento da reputação. Essa reputação definida por multicritério, E aí eu consigo simular o seu comportamento. Trata-se de um modelo dinâmico que nos permite simular comportamento futuro. E aí nós temos que as tendências desses critérios de reputação podem oferecer informações relevantes sobre o comportamento da reputação e assim contribuir para um maior entendimento do seu processo evolutivo. O nosso enfoque, então, da solução é com base em modelos dinâmicos para a construção da reputação. E aí o que a gente consegue com isso? Possibilita a projeção e o acompanhamento da evolução dos valores, e isso inserido em um ambiente interativo de múltiplas visões que nos oferece, que nos possibilita combinar diferentes visualizações e permitir a análise de dados de diferentes perspectivas e melhorar a capacidade nossa de abstrair conhecimento através dessas informações. Bom, para a construção do modelo de reputação, a metodologia que nós utilizamos iniciou através de um mapeamento sistemático que gerou fruto, uma publicação em um congresso internacional, e através desse mapeamento sistemático nós derivamos os critérios para o cálculo de reputação. São esses 6: opinião, comportamento, similaridade, relacionamento, a expertise e a confiabilidade. Bom, diante da identificação dos critérios, nós conduzimos 6 protocolos GQM. O protocolo GQM tem um objetivo específico, questões e métricas que me ajudam a responder as questões. Um protocolo para cada um dos 6 critérios. O nosso objetivo é identificar algoritmos e fórmulas que me auxiliassem no cálculo de cada um dos critérios. E esses algoritmos e fórmulas, eles agregam variáveis
e métricas. Então foi possível também identificar as métricas associadas a cada um dos algoritmos e fórmulas. Fica mais claro, né, se a gente pegar, por exemplo, o critério relacionamento. Qual é o nosso resultado diante de cada um dos protocolos, né? A identificação dos algoritmos que vão possibilitar o cálculo desse critério. E aí, como que eu vou escolher, então, o algoritmo? Como que eu vou saber qual fórmula eu vou utilizar? Pela natureza dos dados que eu tenho disponíveis para esse cálculo. E aí, cada fórmula e cada algoritmo, aqui nós temos uma representação matemática, está associado a um conjunto de métricas. E aí essas métricas, elas são agregadas através do algoritmo e aí elas me entregam o valor desse critério. A escolha das métricas é feita pelos dados disponíveis, como eu comentei. E aí, uma vez que eu tenho os critérios e como calculá-los e suas métricas, eu precisei analisar o quê? As influências entre os critérios. Porque um critério pode influenciar o valor de outro, alterando o seu valor final. E aí, nós inicialmente fomos para a literatura técnica, os resultados dos artigos do mapeamento, atrás de teorias e definições afirmativas e frases que me davam as noções do que nós chamamos de influências teóricas. Né? Essas influências teóricas, uma vez que elas eram implementadas, avaliadas e verificadas, elas subiam ao grau de influências práticas. Por que essa diferença é importante? Porque as influências práticas, o gerente consegue coletar e medir a influência entre os critérios. E aí nós fizemos uma caracterização dessas influências, influências intradesenvolvedor e influências interdesenvolvedor. Se a gente olhar, por exemplo, um modelo, né, com um foco intradesenvolvedor, nós fizemos um estudo para cada par de critérios, buscando identificar essas influências. Essas foram as identificadas. O sinal positivo nesse diagrama indica que havia uma influência diretamente proporcional entre eles. O sinal negativo indica que havia uma influência inversamente proporcional. E aí, sim, para cada par de influência, né, por exemplo, comportamento influencia positivamente a similaridade. Cresce um, cresce o outro. No entanto, essa representação ela é intradesenvolvedor porque ela está associada a um desenvolvedor. Então eu tenho 6 critérios de reputação identificando um desenvolvedor. Só que esses desenvolvedores eles se relacionam, no dia a dia do trabalho eles colaboram, e aí eu começo a ter uma influência entre os desenvolvedores, onde o critério de um influencia o critério do outro. Aqui é o mesmo modelo, né? Cada camada representa um desenvolvedor, então, e aí a gente começa a perceber o seguinte, a expertise, por exemplo, do desenvolvedor I, influencia na expertise do desenvolvedor J, a confiabilidade I na confiabilidade J, e assim por diante as outras identificações que nós fizemos. Esse é o nosso modelo. Esse modelo está encapsulado, associado a um sistema de reputação. Qual que é o objetivo de um sistema de reputação? É coletar, processar e distribuir as informações de reputação. Isso vem da literatura, essa representação esquemática, ela coloca 5 componentes essenciais que o sistema de informação deve possuir, e dentro da nossa infraestrutura, isso aqui é parte da infraestrutura, né? O nosso objetivo aqui foi dizer que por que é uma infraestrutura? Porque é mais do que um sistema de reputação. Então, essa figura ela mostra o que existe na infraestrutura que faz parte de um sistema de reputação. Deixando claro a parte aqui da coleta dos dados, a literatura trata 5 componentes essenciais, numerados de 1 a 5, né? E aí é importante aqui a gente caracterizar os nossos papéis, né?
Nós estamos tratando de gerentes e desenvolvedores com funções específicas dentro da infraestrutura. E aí, quer dizer, temos a coleta dos dados inicialmente, através do repositório de solicitação de mudança, integração com MANTS. E aí, o processamento desses dados para as informações de reputação. Percebam que o modelo de reputação é a base para esse processamento, né? Quer dizer, a escolha das métricas ela é feita toda a partir do módulo de processamento. E aí, armazenado, né, no repositório de informação de reputação, todo esse cálculo que é feito. Na sequência, é feita a distribuição das informações. É importante essa distribuição da informação para que as pessoas tomem conhecimento das informações dos demais membros dessa comunidade. E aí é um módulo de visualização que oferece as informações de reputação em um verdadeiro dashboard, um painel de controle. Cada visualização aborda um tipo, né, de informação, um módulo de comunicação que permite a gerentes e desenvolvedores, a partir do que eles percebem das visualizações, trocar informações, enviar mensagens privadas, mensagens de broadcast, criar listas de discussão, enfim, essas mensagens elas servem para alimentar também a coleta dos dados, né? É um ciclo que é opcional e durante todo o processo, né, é feito o armazenamento. Bom, tanto dos aspectos de comunicação como das informações de reputação. Aqui então está a nossa infraestrutura, o nosso sistema de reputação, né, aqui embaixo com os seus módulos, e aí fica mais claro que realmente a infraestrutura é muito mais do que um sistema de reputação. Ele tem duas camadas, né, a camada de segurança e de configuração. A camada de segurança é aquela que garante que os dados corretos vão estar acessíveis às pessoas de direito, vai manter a privacidade da troca das mensagens privadas, e a configuração vai permitir fazer a colocação da calibração das informações para a empresa e trazer um maior conforto na utilização da infraestrutura, tanto para desenvolvedores quanto para gerentes. Bom, o módulo de inferência, né, é um módulo importante. Ele foi foco de um artigo que nós publicamos no ano passado, no SBSI, e ele é composto por 3 unidades básicas. É um modelo conceitual, um modelo Komori, ele é um modelo conceitual para as informações de reputação, define as informações de reputação associadas a 3 níveis. O primeiro nível é o nível individual, o segundo nível é o nível de grupo e o terceiro é o nível de domínio. Esse modelo conceitual, ele serviu de base, né, e muito importante para a gente poder definir uma ontologia que pudesse representar as informações de reputação. Essa ontologia ela guarda informações como o algoritmo utilizado para agregação, o algoritmo utilizado para o cálculo em si, as métricas utilizadas para o cálculo e os aspectos de evolução das informações de reputação, né? Quando foi coletado o dado, enfim. E uma análise, um módulo de análise de troca, onde é possível você fazer a troca de um desenvolvedor entre grupos. Fortemente relacionado ao módulo de visualização, influencia as informações que são mostradas pelas visualizações através das inferências. E aí temos o nosso repositório, né, com as informações, o módulo de ranqueamento. O módulo de ranqueamento é um módulo importante, porque ele é um primeiro passo para um módulo de recomendação, né? Ele, através de um ponto no tempo, seja o tempo presente, um momento histórico, ou através de uma simulação futura que é feita, ele ranqueia todos os desenvolvedores dessa comunidade, dessa empresa, através de seus valores de reputação. E mostra também o valor de cada um dos critérios utilizados para o cálculo de reputação. O módulo de previsão e simulação, ele é um módulo que prepara as informações contidas no nosso repositório para que seja gerado um arquivo
e esse arquivo seja importado pela ferramenta InsightMaker e que essa ferramenta é capaz de executar a simulação. Por que é importante uma simulação e uma visão futura para nós? Para que seja possível o acompanhamento e para que seja possível uma intervenção quando você percebe que, por exemplo, a tendência é uma tendência de decrescimento dos valores de reputação. É uma ferramenta web, ela foi integrada à infraestrutura, ela é acessada de dentro da infraestrutura e nos experimentos a gente vai detalhar como é feita essa ligação do módulo com a ferramenta integrada. Bom, para os experimentos, né, nós fizemos uma parceria com uma empresa que se tornou parceira. Ela utiliza o método de desenvolvimento Scrum para o desenvolvimento ágil, baseado em iterações e incrementos a cada nova iteração. Possui um total de 40 desenvolvedores ativos e utiliza o sistema Mantis, que é uma coisa importante para a nossa infraestrutura. Se utiliza das solicitações de mudança do sistema Mantis. O banco de dados da empresa registra, né, as informações dos últimos 5 anos. Esses dados, então, foram utilizados para realizar os 2 experimentos. Como fica, então, a distribuição, né? Ao longo do experimento, é importante fazer essa caracterização dos dados. Nós pegamos, a partir da data atual, 6 meses anteriores e chamamos de dado real. A partir, então, desse ponto, 12 meses anteriores foram chamados de dados históricos. Esses dados históricos eles foram utilizados para gerar as equações necessárias para construir, para instanciar o modelo dinâmico para conseguirmos rodar as simulações. Com isso, nós fizemos 6 meses de dados simulados, para a gente poder comparar o simulado com o real. Isso fica mais claro à medida que eu vou explicando os experimentos. O primeiro experimento, né, ele tem o foco nas visualizações e no uso geral do sistema, o intuito de avaliar o seu custo de visualização e a parte de colaboração, caracterizar o participante. Antes eu disse que os papéis na nossa infraestrutura, gerentes e desenvolvedores, para esse experimento, o participante foi um gerente de projeto, importante deixar isso destacado, que não possui contato nem com repositórios de solicitações, nem tampouco com conhecimento das técnicas internas da empresa. E aí, bom, o início, né, de tudo é através do login. O nosso gerente Carlos, ele coloca as informações dele, através de ele aciona o pop-up, coloca as informações e faz a entrada no sistema. Em A, então aqui é a tela de boas-vindas, né, do nosso sistema. Ele tem condição de ver a sua foto, né, perceber que está online, a possibilidade de sair, mantendo o estado, né, do sistema. Em B, ele tem as novidades desde o último login dele, em relação aos novos casos que chegaram. Em C, ele tem a ideia dos casos que foram reabertos nesse período. E aí, para o experimento, ele solicita maiores informações do caso 12.456. Ele é direcionado para essa tela, né, que mostra as informações do caso. Em A, ele consegue ver que as informações que estão sendo mostradas para ele são de fato do caso que ele selecionou. Informações em B, por exemplo, e demais descrições, né? Mostrar que realmente é um caso novo, chegou no sistema, a data de submissão. Em C, ele consegue perceber que de fato ninguém foi ainda alocado para esse caso e tem um botão que permite a ele alocar. Esse é uma característica um dos pontos, né, da colaboração, que é a capacidade de coordenar a sua equipe. Em D, ele pode ver os desenvolvedores que estão online, como trata-se de um caso
importante para o cliente, no caso que requer maior atenção, é interessante perceber quem está online no momento, que pode já ir tratando o caso assim que seja alocado. Bom, então ele começa a analisar as informações no nível individual, né, daquele modelo conceitual, no nível individual. Aqui, falando sobre os aspectos de colaboração, né, nós temos os desenvolvedores que estão online e através desse indicativo em verde, você percebe, né, que eles estão online, a possibilidade de enviar mensagens privadas para esses desenvolvedores, tanto síncronas como assíncronas. Aqui um ambiente, né, que possibilita a cooperação entre esses desenvolvedores, e a parte da coordenação é no momento da alocação desses desenvolvedores. Primeira visualização, né, Individual Historic View, percebe-se é onde possibilita, né, ver a tendência de crescimento. Aqui os dados mostrados são dos desenvolvedores do Xamarin, e aí a tendência de crescimento das informações de reputação. Através da Individual Criteria View, ele consegue perceber cada um dos critérios, qual é o valor desse critério, como ele ajudou, né, a esse valor final de reputação. No Individual Forum Activity View, ele tem uma ideia da quantidade, né, de troca de mensagens, do envio de mensagens, lembrando que essas mensagens elas não são as privadas, são as mensagens de broadcast e a participação em fórum de discussão. E aí, ao lado, essa nuvem de palavras, ela me dá uma ideia do conteúdo dessas mensagens, né? São duas visualizações, elas se complementam, uma dá uma ideia de quantidade, a outra de conteúdo. E aí, aqui embaixo, né, eu tenho uma ideia de quais casos esse desenvolvedor tratou e com quais desenvolvedores ele colaborou, né, fez as atividades. Aí no nível de grupo, né, reparem que foram utilizadas as mesmas metáforas visuais para reduzir a curva de aprendizagem, né, para não necessitar de uma nova aprendizagem em relação às informações que são mostradas. Aqui a ontologia, ela me auxilia na identificação dos membros que ainda, sobre o desenvolvedor José Maria, participou, o último grupo que o desenvolvedor participou. A legenda das visualizações me ajuda a ter essa noção. A mudança nesse dashboard fica a cargo da Compare View, onde cada um dos critérios são comparados pelos seus valores associados a cada um dos desenvolvedores. Bom, aí, nesse ponto, o gerente percebe uma boa oportunidade para que esses três trabalhem em conjunto novamente. Aí ele, então, decide rodar a simulação e percebe que o desenvolvedor Marco tem uma tendência de queda. Na ocorrência 240, se nós pegarmos uma média de 15 casos por dia, isso na terceira a quarta semana, o gerente já começaria a perceber esse decrescimento do seu valor. E aí é o momento certo para a intervenção. Quer dizer, poderia ser um diálogo, intervenção pode ser uma coisa positiva, no caso de uma promoção. Então ele decide poupar o desenvolvedor nesse momento, associá-lo a um treinamento, enviá-lo a um treinamento, e enquanto isso alocá-lo a outros casos com pessoas de maior expertise, enfim, toma essa decisão de poupar o desenvolvedor. Então ele retorna à tela de análise do caso 2456, aciona o botão para fazer a alocação, o módulo de ranqueamento é chamado, mostra as informações dos desenvolvedores em um ranking, ele seleciona os desenvolvedores de interesse, pré-visualiza sua seleção e
confirma a seleção à sua escolha, né? Essa primeiro experimento, né? E aí o segundo experimento, o foco foi o modelo de reputação, né? Nosso objetivo aí, avaliar a viabilidade do modelo, através dos dados simulados, fazer, né, analisar as escolhas feitas pelo gerente e o ranqueamento, criando assim, fazendo um paralelo entre as duas informações. Os recursos da infraestrutura envolvidos, o módulo de processamento, o módulo de previsão e simulação, e assim a integração com a ferramenta Insight Maker. Como eu tinha dito anteriormente, ela é utilizada, o seu propósito, para rodar as simulações a partir de modelos de dinâmica de sistemas. Bom, esse é o fluxo, né, que nós utilizamos para esse experimento, e aí eu vou trabalhar esse fluxo individualmente, né, os passos desse fluxo. Inicialmente, então, é a parte onde eu gero as informações de reputação através dos dados, né, de solicitação de mudança, meu módulo PDR de processamento. Como que ele funciona, né? Como eu já havia dito, os dados, então, que a empresa me forneceu para fazer o experimento, determina a natureza desses dados, determina a escolha do conjunto de métricas que serão utilizadas. Esse conjunto de métricas são agregadas através de um algoritmo ou fórmula, dependendo do conjunto de dados, conjunto de métricas, né, escolhido, e aí deriva-se o critério calculado, que é dada a saída e a informação é gravada no repositório. Eu vou passar agora individualmente por cada critério para esse experimento, qual foi o conjunto de métricas escolhido e qual o algoritmo, como foi feita a agregação desse conjunto de métricas. Bom, inicialmente para o critério opinião, foi medido pelo número de requisições tratadas pelo desenvolvedor-alvo. Aqui vale uma definição, né, também vem da literatura, o que seria o desenvolvedor-alvo. É o desenvolvedor no qual eu estou analisando as informações dele. Associado ao desenvolvedor-alvo, eu tenho chamado de desenvolvedor ligado. É um nome estranho, mas é o desenvolvedor que está diretamente associado ao desenvolvedor-alvo. Isso é importante porque os outros vão usar esse conceito. E aí, o que nós temos? A cada requisição tratada é atribuído o valor de uma avaliação positiva igual a 1. O critério comportamento, né, ele é medido através da média, né, aritmética de valores do critério opinião do desenvolvedor-alvo, ou seja, eu ainda estou no nível intradesenvolvedor, e aí são registradas as mudanças bruscas do comportamento e a reincidência passa a impactar, então, efetivamente, no cálculo. O critério de similaridade foi feito uma análise par a par entre os desenvolvedores, através dos dados históricos do critério de comportamento. Ele começa a ter as influências interdesenvolvedor, e aí, no fim, foi feita a média desses valores par a par, e resulta em um valor entre 0 e 1. O critério de relacionamento, né, as métricas associadas ao critério opinião do desenvolvedor-alvo, o somatório dos valores da opinião dos desenvolvedores ligados, e aí ponderado pela quantidade de desenvolvedores ligados ao alvo. Novamente fica mais evidente aí a influência dos outros desenvolvedores, né? O critério expertise, ele é fortemente baseado na expertise dos outros desenvolvedores e existe um fator multiplicativo dele, que vem da literatura, com valor de 0,85. E, por fim, o critério confiabilidade, né? Existe também um fator multiplicativo, meio, vem da literatura, é o valor do critério opinião, o somatório, né, dos valores de confiabilidade e relacionamento dos ligados ao alvo e ponderado aí pela quantidade de ligações dos desenvolvedores ligados, aumentando um pouco a complexidade desse algoritmo. Bom, a partir do momento que eu tenho essas informações todas, então, gravadas, armazenadas no meu repositório, eu posso acionar
o módulo de previsão e simulação para gerar o arquivo em SiteMaker. Aqui fica mais claro, né? Quer dizer, a ferramenta em SiteMaker sendo chamada por dentro da infraestrutura. É escolhido em B uma data inicial, a partir da qual será contado os dados históricos. Em A é escolhido o intervalo de meses que serão considerados os dados históricos. E em C é feita a geração do arquivo. Esse arquivo ele representa um modelo de dinâmica instanciado para os dados de reputação, as informações de reputação que eu tenho para essa empresa e para esses desenvolvedores. O que ele possui, então? Bom, esse é um arquivo que o módulo de previsão e simulação entrega pronto. Então, as questões baseado em XML, né, é possível ver as tags. Ele vem com as questões de configuração todas prontas, apenas para que o gerente rode a simulação. A primeira tag, né, representa a parte exatamente de configuração, quantos passos de simulação e qual o salto em cada um dos passos de simulação. Um modelo estando instanciado, ele tem 3 componentes essenciais, geralmente, né? É um estoque, uma variável e um fluxo. O fluxo pega a informação que está na variável e fala qual é a taxa de atualização do estoque. O estoque guarda a informação, né, por exemplo, do comportamento do desenvolvedor 12. O valor inicial é aquele valor 0.022 e na sequência. E aí, o que a variável me mostra? Qual a taxa em que esse estoque vai aumentar ou diminuir com o tempo. E aí, qual é esse valor de 0,38, por exemplo? Ele é a inclinação baseado na regressão linear. Porque se eu tenho uma influência entre o critério comportamento e o critério opinião, os dados são plotados e é feita a regressão linear desses 2 critérios. E aí, a inclinação da reta é colocada como fator multiplicativo do critério que influencia, né? E aí, o fluxo é dado por esse delta representado pela variável. Mas, e se for uma influência interdesenvolvedor? Ela mostra, então, que a expertise é baseada, né? A expertise do desenvolvedor 12 é baseada na expertise do 8, do 39, do 70, por exemplo. Bom, esse é um arquivo grande, ele tem as informações de todos os desenvolvedores de interesse, né, com todas as questões de configuração e tal. Então, em B, né, é feito o carregamento desse arquivo e em E é possível acionar a simulação. Então, feita a simulação, tem essa visualização de linhas, é uma visualização poluída, mas você pode filtrar as informações, né, quais desenvolvedores eu quero observar. E aí também existe uma representação por tabela. Essa representação por tabela é importante porque através dela eu consigo exportar essas informações através de um arquivo CSV e o nosso módulo de previsão consegue inserir essas informações simuladas no nosso repositório. Para que isso? Para justamente fazer o acompanhamento, né? Saber os dados reais, se aquilo que eu simulei está ocorrendo de fato na realidade. E aí também a função desse módulo, né, gerar uma tabela comparativa entre dados reais e dados simulados. A representação que é feita através desse arquivo é um sinal positivo para as tendências de crescimento, é um sinal negativo para as tendências de decrescimento e um asterisco que indica a tendência a permanecer constante. Aqui a gente evidenciou, né, os desenvolvedores que tiveram tendência simulada diferente da tendência real. E a gente precisava analisar o porquê disso, né?
Então foram identificados 8 desenvolvedores novatos, sem dados históricos. O que se espera da infraestrutura é que a infraestrutura associe um valor inicial para esse desenvolvedor, que é a chamada partida fria, é um problema secundário que a gente aborda também, e aí a tendência de reputação permanece constante. Diante disso, né, dos 40 desenvolvedores analisados, em 82,5% deles, o modelo então apresentou conformidade na indicação da tendência dos dados reais e simulados. Então, qual seria o próximo passo, né? A análise dos desenvolvedores alocados historicamente, as informações a partir da simulação e o ranqueamento, fazer a comparação disso. A metodologia que nós utilizamos são os últimos 6 meses de solicitações com desdobramento. O desdobramento significa reabertura do caso, então essa reabertura ela pode acontecer mais de uma vez. Então a gente coletou a quantidade de desdobramentos que os casos tiveram, fizemos uma análise de correlação com a severidade, com a prioridade, para identificar será que o número de desenvolvedores alocados tem relação com a quantidade de desdobramentos, por exemplo. E aí, nesse caso, para os dados que nós analisamos, não houve correlação. Então, nós acionamos o modo de ranqueamento, e aí, num caso, por exemplo, que tenha se tratado por 3 desenvolvedores, pegamos os 3 ranqueados e comparamos as informações dos alocados e dos ranqueados. Bom, devido a uma diferença, né, entre ranqueados e alocados, a gente levantou algumas possibilidades que poderiam justificar as escolhas do gerente. E através dos dados que nós tínhamos, nós tentamos encontrar os indícios que confirmassem, né, que positivassem essas possibilidades que nós levantamos. Para a situação, por exemplo, de aumentar o relacionamento entre desenvolvedores veteranos e novatos, nós observamos isso em 78,26% dos casos analisados. E o próprio desenvolvedor requisitar tratar o caso, e aí a escolha do gerente fica associada a esse pedido, né, em 30,43% dos casos analisados. Bom, a gente, dentro dos nossos objetivos iniciais, né, nós conseguimos as contribuições do refinamento de um mapeamento sistemático, né, a construção de um modelo dinâmico e esse modelo associado a uma infraestrutura que permite o gerenciamento e o acompanhamento da reputação dos desenvolvedores. Mas nós esbarramos também com algumas ameaças, né, e limitações. Por exemplo, o conjunto de premissas de observação, né, a pouca disponibilidade de empresas que pudessem fornecer dados reais, a limitação, né, da integração com apenas o repositório do sistema MANTS, e aí a gente possibilitar avaliar com mais gestores e desenvolvedores, dando a ideia de algumas perspectivas futuras, expandir a integração com outras ferramentas de visualização, novas parcerias e assim conseguir conduzir novos experimentos. Aqui algumas referências importantes, né, daquele slide com os algoritmos e fórmulas e as métricas, né, e aqui o último trabalho que nós publicamos, que gerou o livro que está ali em cima da mesa, que foi um congresso internacional também. Então, eu agradeço.